enquanto os Estados Unidos ainda são. Então é o seguinte, toda vez que vier com esse os, só pode ser plural. Os Estados Unidos preparados. Se não tiver o os, tá? É singular. Então, os Estados Unidos preparou. Só que a Folha de São Paulo, não sei porquê, né? Faz muito tempo que ela está colocando Estados Unidos sem os e colocando no plural. A Folha está colocando Estados Unidos preparado. Só que eu não gosto dessa silepse, tá? Porque embora, por que tem esse nome Estados Unidos? Porque lá tem muitos estados, né? Mas é um país. Então não é um exemplo bom de silepse que eu vou ensinar hoje, que eu mandei para vocês. Vocês receberam, né, as figuras? Sim. Tá? Então, olha, o que vai cair, com certeza, se cair Estados Unidos, vai cair com o os. E se o os estiver lá, só pode ser plural. Vou misturar em você. Agora, a letra R... Ah, errado. Isso não existe. Vou misturar em você. Nunca, nunca. Isso é errado. Sim. O Estados Unidos é errado. Cara, de número. Porque aqui eu acho que a número, pô. Folha põe Estados Unidos preparado, porque ela deve falar assim, é silêncio, está concordando com a ideia. Estados. São vários estados. Agora, quando você fala o Estados Unidos, não tem argumento nenhum. Lógico, é questão de... Estados Unidos pode, né? Sem o artigo na frente. Pode, só que daí você vai colocar no singular. Claro. Isso é o correto, ó. É questão de se número. Aqui é sem os, Singular aqui plural. é singular. Só que a Folha está colocando sem o artigo e no plural. Não pode. Ela vai dar um argumento, não, que a Silepse está concordando com a ideia, são vários estados. Mas não interessa, ela tem esse nome, mas é um país. Entendeu? Então, aqui, o que vai cair, quando cai, cai com o osso. Eu nunca vi cair sem o osso. Cai com o osso. Né? Então, é sempre no plural. Tá? Licença, professora, H é iriam? É, né? Iriam. H não, que H, né? O K, desculpa, o K. K, iriam, K né? iriam, eu expliquei para eles, porque é o seguinte, 80% é plural. Sim. E músicos também é plural. Ah. Agora, se fosse 80% da população, daí teria duas respostas. Que população singular. Ou se fosse 1% dos músicos, daí poderia ter singular, concordando com 1%. Mas aí não, as duas coisas Nesse são caso, plural. porque está tudo no plural, 80% e dos músicos. Tá. Isso. Isso. A R é o seguinte, Os Miseráveis, é o nome de uma obra, né? Tem até filme baseado nesse livro. Como é precedido de artigo, plural, segue a regra dos Estados Unidos, ó, tá? Plural. Só que é o nome de uma obra. Toda vez que for nome de uma obra, pode ser nome de um quadro, nome de um filme, nome de um livro, pode ter o singular sendo uma figura chamada silepse, que eu vou explicar daqui a pouco. A silepse é a concordância ideológica. Por que eu posso colocar Os Miseráveis concordando com a ideia? É um livro, é uma obra. Então, ambas são corretas, tá? Essa é a normal. E essa daqui, você fazendo uma figura de linguagem, uma figura sintaxe, silepse, que eu vou ensinar hoje. Agora é para assinalar a errada, tá? A outra sala até perguntou, né? Por que 2 cruzeiros é pouco? Tá certo. Que toda vez que indicar quantidade, principalmente para medida, por exemplo, para quilo, litro, metros, né? E dinheiro também você conta, tá? Tem 3 expressões que ficam no singular. É pouco, é muito e é suficiente. Então, por exemplo, eu falo assim, 2 quilos de feijão é muito. 3 metros de tecido é suficiente, tá? 400 gramas de presunto
muito. Então, por isso que está correta a letra A, na página 31 aí, tá? Mas se o cruzeiro for uma viagem de navio, aí pode... Ah, não, daí não. Aí são, Não, né? daí é são. Tá? É que aqui é dinheiro, aqui não vai cair cruzeiro, se cair vai cair real, né? R$2, né? Ai, eu detesto quando eu ouço gente, tudo bem, se é uma pessoa ignorante, não tem estudo, às vezes, né, tá lá um vendedor do trem, ele fala todo dia, toda vez quando eu volto no trem, eu ouço R$3, R$2, compra 2 chocolates por R$2. Agora, o duro é que você vê gente estudada falando R$5, gente. Ah, nem dó, né? Até a criança sabe que o plural de real é reais, certo? Então, olha, nem tudo são sempre tristezas. As duas estariam corretas. Você pode falar tudo é tristezas, concordando com tudo. Ou tudo são tristezas, concordando com tristezas. Tudo. Então a letra B também está correta. As duas seriam corretas. Tá? Poderia ser, ou é ou são. Quem fez isso foram vocês. Sempre que tiver o pronome, tá? Tem um verbo aí, né? Verbo ser, foram. E daí um pronome. Tem que concordar sempre com o pronome. Por isso que não pode falar é eu, né? Sou eu. Não pode falar foi eu, fui eu, fomos nós, somos nós. Então tá corretíssima essa daí. Quem fez isso foram vocês. É a letra D que tá errada. Por quê? Tá assim. Era muito árdua a tarefa. Não é a tarefa que é o sujeito? Então é que os mantinha. Porque é a tarefa que mantinha. Tá? Quais de vós ainda tendes paciência? Tá correto, mas poderia ser uma outra forma também correta. Quais de vós? Tem. Acento, né? Concordando com quais. Estaria correto também. Tá? Das duas orações, tudo é flores, tudo são flores, as duas estão corretas. Então é letra C. Tá? Depende do que você quer dar ênfase. Quer dar ênfase mais ao tudo ou quer dar ênfase às flores? Na letra E, só para... Não sei, nunca vi isso. Não sei. Nunca vai ter uma alternativa assim, né? Não, na letra E da justiça anterior lá. Ó, a letra E estaria correta. Quais de nós tem com acento circunflexo? Concordando com quais? Tem com acento circunflexo. Estaria certa também. Essa também está certa. Se a pessoa não sabe também está certo. Mas vem cá. Você vai ter um gabarito? Não vai ter que aprender. Não, pior não é nada. Pior quando tem pergunta sem ser teste e o aluno começa a colocar, escrever um monte de coisa. Desculpe, professora, eu não sei. E assim vai. Verdade. Terceiro. Há apenas uma opção na qual ambas as frases estão corretas. É a letra A. Tanto faz falar. Onde que está? No 3? Opa! Nem a súplica, nem o suborno dobrou ou dobraram. Tanto faz. Tá? Vamos ver por que as outras estão erradas. A letra B, o sujeito, o núcleo é estudantes. Quando é pessoa, tem que sempre concordar com a pessoa. Então, os estudantes de nível inferior são. A letra C, lá, quilômetros. Então, 3 quilômetros é suficiente. Vai marcando aí qual que tá certo. Tá? Letra D. Como é que conjuga o verbo ser no futuro? Eu serei, tu serás. Então, só que aí seria, desculpa, futuro do pretérito. Então, o vencedor da prova serias tu, a correta. E a letra E, toda vez que aparece o pronome definido nada, resumindo, ou ninguém, o verbo vai no singular. Dinheiro, festas, mulheres, nada o afastava. Vou dar um outro exemplo. Eu falo assim, ó, Pedro, João, Maria, Vera, ninguém compareceu à festa. Né? Porque ninguém resumiu do que vem antes. Agora, número 4 é um problema pelo seguinte. Ninguém na linguagem oral, acho que nem professor português, né? Ninguém na linguagem oral usa o vós. O brasileiro aposentou o vós. Mas se cai em um concurso,
é aquele português culto, mas assim, muito culto. É um clássico já. Ele. Que pessoa que é ele? Terceira. E tu? Segunda. Sempre que tiver pessoa diferente, predomina um número menor. Vai para a segunda do plural. Eu irei, tu irás, ele irá. Nós iremos, vós ireis. Tá? Então, se você escrever ele, tu, irão, é coloquial, é popular, é linguagem do dia a dia. Mas não pode. No concurso, Não, mas aí, tudo vai... lógico, isso aí Segunda eu e gosto. terceira predomina a segunda. E se fala assim, ó, por isso que as pessoas erram, né, ó. João e eu, não pode pôr sairão. João é terceira, eu Não, é mas nós somos. primeira. Vai para a primeira do plural. Nossa. João e eu sairemos. Não, mas isso aí não tem. É, aqui, mas erram, viu? Quando põe Não, o eu depois, quando põe o eu aqui na frente, ninguém erra. Mas se põe o eu Não, mas depois, aí você está falando diretamente de você. Você está na ação. Da mesma forma, Ali, mas aqui todo mundo erra. Por que todo mundo erra? Porque o tu e o vós já não são mais usados, né? O brasileiro usou você para tratamento e vocês. Por isso que daí eles não sabem que tem que usar o inglês, né? Põe um asterisco aí, sempre que é uma coisa um pouco mais complicada, né? Bom, eu erro em outra Agora, coisa, isso por não erro, favor, a não. página 44. Pelo menos. Ah, tem gente, eu pedi para fazer, né? Mas eu não sei, peraí. Ah, não, esse daí não precisa, porque eu expliquei, vocês fizeram exercício. Você fez, né? Tudo bem, se quiser, depois eu posso mandar até o gabarito. Eu quero um exercício, mesmo não dando tempo de fazer o pronome, eu quero que, o exercício da página 48. Vocês fizeram? Eu vou fazer junto com vocês. Porque Você não vai dar fez, tempo bem, para explicar todos os tipos de pronome, mas você pode estudar os Espero que você pronomes tenha sozinho, feito, não viu? tem problema. O problema é Fez? esses casos especiais. Página 48, eu pedi? Não pedi? Sim, pedi. Ah, olha! Tá? Assinale. Então vamos Querendo fazer burlar, juntos né? aí. Levanta a mão só para saber quantos são os aplicados. Verdade, hein? Quem fez esses exercícios da Pode ser que eu não 48 acertei. até 50? Eu 1, acho- 2, 3, eu acho- 4, 5, 6. Acho que nem a da 44, 45 fizeram. É que eu quero fazer. É que eu quero fazer o Sabe, do concurso. se fosse meus alunos, sabe Direto. que dá um trabalhão? Eu fico passando e marcando positivo, negativo. Daí, dependendo de quantos positivos dão no mês, a nota de participação vale 2 pontos, né? Daí, um tira 1, meio, o outro tira 2, né? Olha, a pessoa fica perdida, né? Então, vamos fazer juntos, vai? Assinale a alternativa errada. Vai, Primeiro, a jovem cujo irmão venceu a corrida sentiu-se bastante feliz. Tá certo eu falar a jovem cujo irmão? Tá. O que Claro. quer dizer a jovem cujo irmão? O irmão é da jovem, tá? Isso. Se eu falo o rapaz cuja camiseta é verde, eu quero dizer que a camiseta é do rapaz. Isso. Tá? Então tá correto. Pertencente. Agora a letra B. Está assassinando o português, a letra B. Os alunos cujo as notas foram baixas. Isso não existe. Cuja Não, volta. não existe que dor. artigo depois. Nunca, ó. Isso aqui, ó. Cujo o, cuja a, isso não existe. Tá? Seria os alunos cujas notas. Isso seria correto. Sim. Cujas notas. Tá? Ele Vamos mandou ver a artigo. C. Sempre admirei mulheres as mais belas possíveis. Circula esse as. Sempre que antes do possível tiver os, as, ele vai para o plural. Tá certo? As mais belas possíveis. Letra D. Sempre admirei as, plural, né? Mais belas mulheres. Letra E. Devemos louvar os homens, os mais inteligentes. Tudo no plural. Corretíssimo. Agora, há 2 que costuma às vezes cair, tá? Assinale a alternativa. Hoje mesmo, embora eu já tivesse explicado, a aluna estava conversando, eu falei, ó, não ouvi nada da tua conversa, só ouvi isso daí. Ela falou, igual eu, né? Olha, eu já ensinei. Igual a. A mim. Esse a é uma preposição. Depois de preposição, não pode usar pronome pessoal reto. Igual a eu não pode, nem A igual mim. eu. Igual a mim. Né? Então, esse exercício aí, olha. Entre
sabiam que entre é uma preposição, né? Sim. Então não pode usar o eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Tá? Aqui, o eu, principalmente o tu, né? O me e o tu. Então olha lá. É entre. Não. Mim. E tu fica aqui. Ti. Então é entre mim e ti. Vou apagar aqui, só contar. Tá vendo? Errou bem. Aí não dá. Então a 1 é B, a 2 é C. 3. Assinale o item em que houve erro no emprego da primeira pessoa. Vieram até mim, tá certo? Tá certo, sim. Até é preposição, não falou até eu, né? Falou até mim. Lógico. É cedo para mim dar a resposta. Ai, que dor. Doeu, né? Doeu. Por quê? Ué, mas a senhora falou que depois de preposição tem que ser o eu. Mas tem uma exceção, né? É que se for o sujeito do verbo, né? É sujeito do verbo dar. Então o correto seria para eu dar a resposta. É o que eu brinco, não é índio, né? Antigamente, exato, que em filme de cowboy falava me quer, me fez, não sei o quê. Mas isso não existe. Então, é cedo para eu dar a resposta. Para mim, ele é o maior. Tá corretíssimo. Sim. Que sabe o que quer dizer? Ele é o maior para mim. É isso que quer dizer essa frase. Tá só fora de ordem, né? Ela chegou antes de mim. Tá certo. De preposição, não é antes de eu, né? Antes de mim. Vocês dão risada, mas vocês ouvem gente falando assim, não ouve? Pior. Assinale o item em que houve erro no emprego do pronome oblíquo. Terceira pessoa, ou lhe. É o seguinte, gente. Vocês só podem usar lhe, tá? Quando é um objeto indireto. Então quer dizer a ele, a ela. E o lhes também, objeto indireto, quer dizer a eles ou a elas. Quando fizer a pergunta o que e quem, que é de transitivo direto, não pode usar lhe. Tem que usar o a, que às vezes fica no, na, né? Por exemplo, viram ele. É errado, né? Fica viram, viram no. Quero vender a casa. Quando termina em R, corto o R, quero vender lá. Vê-la. Certo? Então, lhe, pagaram-lhe. Então, dá certo, porque pagou a alguém, né? Então, vamos ver. Senhor Carlos, o diretor o chama. Aqui tá certo. Chama quem? O, tá certo. Maria, eu a estimo, tá certo. Quem estima, estima quem? Não, estimar alguém. Quem? Okay. Quando você fala estimar a mim, estimar você é um objeto direto preposicionado, mas é objeto direto. Perguntinha é, estima quem? Aqui que tá errado. Luiz, eu lhe vi ontem. Tá errado. Luiz, o verbo ver, você pergunta, vi quem? Então, o certo é Luiz, eu o vi ontem. Tá? Então, é a C que tá errada. É eu o vi. Eu sempre lhe obedeço, tá certo? Porque eu falei que todo mundo erra, mas o verbo obedecer e desobedecer é a alguém. Eu obedeço ao professor. Eu obedeço à professora com crase. Então tá certo, eu lhe obedeço. Vira abaixo. Num dos itens, nossa, eu achei difícil isso daqui. Por causa da segunda pessoa que nem usa, né? Escrevemos o ofício. Você viu que terminou em S? Escrevemos. Corta o S e põe lo. Por isso, por exemplo, olha, fala assim. Quero vender a casa. É ela, né? Cai e fica. Vender lá. Lá. Né? Então, por exemplo, escrevemos o ofício. Escrevemos lo, que tem S também. Dará os resultados. É assim, no futuro, você tem que cortar depois do R. Dará. Corta depois do R e coloca o pronome no meio. Eu falei que linguagem oral, o brasileiro aboliu a mesóclise. Só para concurso mesmo que cai, né? Então, dará os resultados. Os resultados é como se fosse os, né? Então, esse R vai cair, tá? E daí fica dá, los, e o que sobrou? Não está correto também, tá? Tem paciência. Tem terminou em N. Então, o A fica na. Tem na. Certo? Certo? A errada, na número 5,
é a letra D. Porque tá tens. Não é isso? Eu tenho, tu tens. Tá? Só que quando você fala tens, o som é nasal. Então aí tá escrito errado. Então tá tena. Não pode cair esse S. Tena quando é você, ele, ela. Mas tu não. Tá? Agora a 6. A 6 eu me lembro esse negócio de ficar fora de si. Né? Você vai ouvir gente falando assim, nossa, eu fiquei fora de si. É erradíssimo, né? Eu tenho que ficar fora. Eu fiquei fora de mim. Eu tenho que ficar fora. Você ficou fora de si. Então aí é para assinalar errada. Porque aí o si é para a própria pessoa. Quando eu falo sei, sou eu. Então não pode ser si. Se é ele, ela. Se eu pensei em mim esta noite, em mim mesma, na minha vida, por exemplo. Tá? Então a letra número 6 está errado, a letra B. Por que eu pulei a 4 ali? Não coloquei a resposta da 4? Não sei. Eu acho que é só 3. Só falei. 4 é C. Não, eu pulei a 2. Nossa! Não, só 3, acho. 2 Essa 3 tá certo? A 3 não é eu ouvir? A 3 é C, 2 é C. A 2 é C. A 3 é C? Tá certo. A 3. Eu pulei a não é 3. C. Eu pulei a 3, gente. Vocês não Nossa. viram? Tá pulando aí, Tiago? Que negócio é A esse? 3 é a B. É de outra página? Não, olha aqui. Página 48, 3 é B. número 3. É cedo para mim dar a resposta. Tá errado. Ah! Letra B, eu falei B. É que eu Falou. pulei. Pulou. A Pulei. C, que é a Falou, mas quatro esqueceu é de C. anotar. A 4 é C. Agora aqui que eu ouvi, ó. E o celular? A 4 é a O celular de alguém tá 4 é a tocando. C. Aí. Porque o certo é eu ouvir. Manda assinalar errada, né? Tá? Agora 7. Nossa, o celular? 7. Numa das frases há erro de regência. É quando eu dei regência, gente. Avisei-lhe de que. O lhe é objeto indireto, não é? Isso. Então não pode ter outro objeto indireto de que. Uma oração funcionando como objeto indireto. Ou é avisei-o de que, ou avisei-lhe que. Um dos dois. Você não tem apostila? Tem? Apostila? Roubar? Você deixou no ônibus também, como eu? Não, o Perdeu, cachorro não? comeu. O cachorro comeu, né? É. Então, olha, letra 7, tá? Tá errado a C, porque tem dois jeitos. Ou avisei-o de que, ou avisei-lhe que. Tá? 8. Na substituição do pronome reto entre parênteses pela forma oblíqua, há erro em tragam elas aqui. Tragam-nas. Correto. Sim. Cumprimentei ele. Cumprimentei-o. Correto. Convidei ela. Está errado. Convidei ela. Quem convida, convida alguém. Convida quem? Então está errado esse lhe aí. Tá? Número 8, a C está errada, porque o certo seria convidei a. 10. Indique. Desculpa. A 8, ó. A 8 tá errada, a letra C, porque aí tá convidei-lhe. Quem convida, convida alguém. Então é convidei-a. Certo. Você assinala o erro e daí corrige. Vou explicar outra. Vou abraçar ele. Fica vou abraçá-lo. Correto também. Tá? 10. Indique o item em que temos um verbo transitivo direto. Vamos colocar as duas perguntinhas do verbo transitivo direto aqui. O verbo transitivo direto, ele exige complemento com duas perguntas. Ou o que para a coisa, e quem? ou quem para a pessoa, tá? Grava isso aqui. Resistiu. O que vocês perguntam? Quem resistiu? Não. Quem resistiu é o sujeito. Daí ele resistiu a quê? A enfermidade. Então não é objeto indireto. Recomendamos-lhes repouso. Aí tem duas coisas. Quem recomenda, recomenda alguma coisa para alguém, a alguém. Aí é direto e indireto, recomendamos. Tá? VTDEI, né? Entenderam? Ó. Vamos ver. 9. Ó, é 8 e 10? Não tem 9. Tá.
Você faz assim, o resistiu, põe VTI, todo mundo vai saber que é verbo transitivo indireto? Sim. Vai. O recomendamos, você vai pôr que é transitivo direto e indireto, tá? Já lhe paguei, tá certo, quem paga, paga a alguém. O paguei aí, contou só a pessoa, é transitivo e indireto. Agora a letra D que é a correta na Bex. Quem compra, compra o quê? Comprar alguma coisa. Então é o comprei, que é verbo transitivo direto. Tá? 12. Não entendeu? Pergunta, hein? Na substituição dos complementos verbais por pronomes oblíquos, né? Vamos ver o que está certo. Leio livros. Leio-os. Tá correto? Sim. Nomearam os candidatos. Nomearam-nos. Tá certo? Quando termina em N, fica nos. Tá certo. Plural eles, né? Se fosse ela, ficaria na. Né? Refez o soneto. Circula aí. Quando termina em Z, cai o Z e vira lolá, loslás, né? Refê-lo. Fixaste o preço. É essa que está errada. Terminou em SZ? Não. Então, o certo seria fixaste o. Isso que seria o certo. Tá? Então... Na 12 é a letra D, porque o correto é fixaste o. 13. Fixaste. Onde que tem erro? Aceite. Vocês não iam saber porque isso aí é o imperativo, gente. Todo mundo erra o imperativo. Música mistura toda hora tu com você. Nós, no dia a dia, nós misturamos também. Eu falo assim, você fala assim, eu te amo. Você é tudo pra mim. Ué, te amo, você está tratando de segunda pessoa. E daí você fala você, que é terceira. Então as pessoas cometem isso normalmente. Né? Letra de música, poema, no dia a dia. Mas, quando cai no concurso, você não pode misturar a pessoa. O verbo aceitar, no imperativo, colocou te estima, não é isso? Te estima, como se fosse tu. Então, o imperativo é assim. O tu é presente do indicativo menos o S. Eu aceito, tu aceitas. Tira o S. Aceitar. Aceita um abraço do amigo que te estima. Teria um outro jeito de corrigir. Você poderia deixar aceite. Daí é como se fosse você. Só que daí você tem que trocar o quê? Em vez de ter, tem que colocar? Não, ter não. O amigo que o estima. Então é uma das duas, porque aqui é segunda pessoa, aqui é segunda pessoa. Aqui é terceira, aqui é terceira. Tá? Então não pode misturar. Por isso que essa daí está errada. Olha porque as outras estão erradas. Ama a teu próximo como a ti mesmo. Eu amo, tu amas. Tiro S. Ama, tá certo. Que o tu é assim. Venha. Venha é a terceira pessoa. Se fosse vem, eu venho, tu vens. Tiro S. Vem. Aí seria tu. Tá? Então tá certinho. Venha e daí seu irmão. Se. Esse seria diferente, tá? O verbo ser é se pra tu, no imperativo. Se tu, seja você. Sejamos nós, sede vós, sejam vocês. Tá? Então se usou se, tá tratando como se fosse tu. Então tá certo, que faças. Que eu faça, que tu faças. Aponte a oração em que muito é pronome indefinido. Sabe quando que muito é pronome indefinido? Quando ele está ao lado do substantivo. Porque quando não é assim, ele é advérbio. Eu falo, você estuda muito. O muito está modificando, vou desligar, tá, gente? Esqueci de pôr no... Minha família que não é. Eles sabem que eu tô aqui. Tá hora. Também se for o Jaci, paciência. Se for o dono do curso. Nossa Senhora. Olha bem aqui. Não é.
Agora eu vi. Continuando. Onde tá? Ah, eu falo assim, você é muito inteligente. Inteligente é adjetivo, não é? O muito também é advérbio de intensidade. O muito só é pronome indefinido quando ele está acompanhando um substantivo. Fala para mim, qual frase que o muito está do lado do substantivo? A B. Então ele é pronome indefinido. Nossa, é da 13 vai para 16? É isso? Letra D. Não, mas eu volto e eu faço isso na prova. Vou explicar por quê. Eu tenho sempre 3 salas. 2 eu faço iguais. Aquela quando eu saio de uma e vou direto para outra, da prova. A outra não, eu faço diferente. Só que eu não posso os testes colocar do mesmo jeito. Então o que eu faço? Eu mudo a ordem, jogo aqui, jogo ali, né? Quando eu vou ver, depois que a folha está impressa, está desse jeito. 8, 9, 7, 5, 4, esqueço, eu mudo. Porque senão espaço a cola, né? Imagina. E daí eu esqueço, é isso que acontece, né? Tá. Então, muito bichinho ruim. Bichinho é substantivo, né? Então, é pronome indefinido. Então, agora eu vou explicar crase primeiro, tá? Meu ajudante, por favor, quem pode colocar? Ah, essa aqui é fácil. Fala. O da 44 por 35. Você quer que eu fale só a resposta? Sabe por que não é importante? Não, porque eu já dei exercício, eu já expliquei, entendeu? Só a resposta. Ó, ele quer que eu fale só a resposta da página. Não foi o senhor que me ligou, né? Porque a minha família sabe que eu tô aqui. Daí tocou o telefone, uma chamada. Eu falei, pus no vibra. Eu falei, só se for o Chassi que tá ligando aí. Eu posso falar mesmo? Pode. Tudo bem, gente? Amanhã houve parece que uma pequena confusão, não foi? Não, é que eu tava nessa sala, eu comecei a explicar, daí vieram avisar que era outra, porque a professora não podia, e daí trocou. Né? Mas nada grave, né? E foi tudo bem de manhã? Foi, só que eles não trouxeram a folhinha que a mesma coisa, nessa coisa deles. Eles deram a ideia de trazer a folha impressa de casa para poder fazer a provinha e eu explicar a provinha do outro concurso. As 2 salas esqueceram. Daí foram tirar a cópia lá, estava fechado, porque não tinha chegado a pessoa tirando cópia. Daí a aluna foi pedir tirar a cópia a mais errado daquilo que eu já dei, mas eu falei que fica para outra turma de regência, mas ela guardou umas 20 cópias lá, que eu vou precisar, aí eu aviso. Tá bom. E com a Juliana, foi tudo bem? Foi. Gente, isso aqui é um material que eu quero passar para vocês, não é diretamente relacionado ao curso, né, a esse, mas é relacionado aos cursos que a gente tem. Então, só para vocês entenderem aí o funcionamento, vou tentar ser mais breve, né? Eu tenho uma empresa chamada JBS e eu tenho uma parceria com a faculdade, isso há 10 anos, e a gente promove esses cursos em parceria. Então eu estou passando aqui uma relação de cursos que são especificamente os cursos que nós promovemos, tá? Porque está havendo a entrada atualmente de novos cursos aqui na faculdade, vocês devem ter visto folders aí, e que, a bem da verdade, não tem nada a ver conosco, né? Então eu estou colocando isso como uma especificação do que a gente tem. E, ao mesmo tempo, tem uma observação aqui, no sentido de que nos interessa fazer cursos em company, tá? Seja empresa, seja prefeitura, enfim, algumas instituições, né? Então, se lá no local de trabalho de vocês houver interesse nesse sentido, por favor, façam contato que a gente negocia, programa e tal, e fazemos lá. Ok? Quer dizer, frequentemente a gente faz cursos de capacitação em prefeituras, em instituições, né? E é isso que eu estou chamando de curso em company. Então, é praticamente o mesmo curso que seria feito aqui, mas ele é feito para um grupo fechado, né? Seja da empresa, seja da prefeitura e assim por diante. Tá bom? Bom, provavelmente sábado eu não consiga chegar aqui de manhã, e sábado de manhã é a última aula de vocês, né? Com a professora Márcia, então talvez seja o último contato nosso.
Estou à disposição, né, para comentários de vocês, ou sugestões, enfim, eu queria saber o que vocês acharam, né? Eu pedi para vocês aquela avaliação a semana passada. Eu, particularmente, achei assim boa, porque, de uma forma geral, parece que os professores foram bem avaliados, né? Muita gente colocou algumas questões referentes à apostila, né? A entrega da apostila, e realmente isso foi assim um processo meio complicado. Não estou me referindo à entrega aqui dentro, né? Porque sempre o material foi trazido para cá com antecedência. Mas o que a gente pretendia, de fato, era entregar tudo no começo do curso. Tudo, né? Ou, pelo menos, assim, 50%, 70%. Mas em função da própria seleção pelos professores e aquela divisão, e nem sempre tem livros disponíveis, então a coisa acabou tomando um outro rumo, que foi esse da entrega em cada semana, né? Enfim, né, eu acho que funcionaria melhor se a gente conseguisse realmente no primeiro dia chegar e está aqui o seu pacote, né? Mas é o que eu falei, em função da divisão, em função de tudo mais, é meio complicado, né? Você tem algum material da última aula da semana que vem? Você tinha dito no e-mail que ela ia abordar alguns autores. Isso. Então, realmente não. Comigo ainda não, entendeu? Então a gente vai tentar uma censura que vai ter. Não, de fato, assim, a gente agora está nesse esquema até o final, né? Então, o que ela me mandar de A gente material... continua, né? Na verdade, nós continuamos nessa. De receber no dia. Sim. Mas Então, nem isso- o dia da aula de hoje de manhã nós não recebemos. mas hoje de manhã ela não selecionou mesmo o material para passar para vocês, entendeu? Opção, sei lá, vamos chamar pedagógica dela, né? Ela entendeu que algumas coisas ela deveria indicar, eu acho que indicou, e ela disponibilizaria os slides, acho que foi isso, não foi? Mas Então, mas- Só que ela tem Linux e Está em outra o plataforma. converte para o Windows, não sei o que é. Está na plataforma da Linux. Então, mas ela me falou alguma coisa de fazer essa... Eu não entendo muito disso, não. Ela falou alguma coisa de fazer essa conversão para mandar para vocês. Ela falou, não falou? Eu acho que foi isso que ficou combinado. Não, a questão que a colega está falando é da aula que vem. Não, eu sei, Essa aula a então. gente já se organizou do jeito que Não, o dia já passou. É o que eu falei, ela até agora não me mandou, entendeu? Mas ela me passou isso, que ela vai abordar o Valve, né? E o Winnicott, não sei mais quem lá, entendeu? Que não foram abordados naquelas duas aulas, né? E a Juliana hoje também deve ter coberto mais alguns autores que estão no programa, é isso? Agora, se a Márcia passar o material, se ela achar que tem material, eu trago para cá durante a semana e vocês vão receber no começo. De fato, a única coisa que de verdade deixou a desejar foi justamente essa questão do material, porque os professores muito bons mesmo, assim, eu digo, Alexandre, eu gostei de cada professor que passou o conteúdo. Eu acho legal. Agora, a relação do material, a ausência, a falta, sei lá, isso deixou muito a desejar. Eu veja bem, eu acho assim, como eu falei, eu acho que o ideal seria a gente ter entregue isso no primeiro dia. Como eu falei, foi complicado essa elaboração e tal. Então, esse é um lado. Mas o outro lado é que em cada aula vocês receberam. E digo mais, receberam uma quantidade absurda de material. Mas não, nem... Foi? Essa não recebemos. Como não foi? Não recebemos. E eu ainda vou até um pouquinho além. Por exemplo, a de aula de hoje de manhã, por exemplo. Hoje não recebemos, de fato, nenhum material impresso. Aí o que você... De falar que Então, isso foi opção da professora. Duas aulas com ela, a gente não recebeu Quem? Da Luciane. Mas A mas Luciane também... As aulas foram muito boas, porém a ausência de material. Mas eu acho que ela também
ficou de mandar uma Mas aí- vocês. Mandar o material é uma coisa, a gente ter o material para acompanhar a aula É outra coisa. Exatamente. Mas ela não disponibilizou isso com antecedência? Não. Não, Não. ninguém. E... E aí eu acho que vai um atenuante um pouco mais complicado, que é o seguinte, porque no primeiro dia da aula, tá, nós não conseguimos por uma série de problemas, tá? Depois na aula seguinte, da mesma forma. Depois na outra seguinte. Até o último dia vai ser assim? Não, eu acho que vocês não tiveram, eu estou admitindo que vocês colocaram porque eu Ah, não, mas né? é fato. Mas em algumas, não é? Mas em diversas aulas vocês receberam o material no dia, sim. Então não é, eu acho que é assim, não vamos dizer, funcionou perfeitamente e tal. Mas eu acho que dizer também, nunca recebemos o material também não está correto. Eu acho que a sala concorda, corrobora com a ideia de no mínimo 70% ser inadequado. A entrega. Exatamente, na entrega do material. Acho que no mínimo 70%. Eu acho que a sala concorda com essa postura. Agora, é o que eu falei, eu estou assim, entre aspas, argumentando, mas eu não estou negando ou rejeitando, você entendeu? Não, eu admito que o nosso funcionamento, às vezes, é meio, entendeu? Meio complicado. E lamento isso, lamento. Eu queria uma coisa, entre aspas, perfeita, né? Eu acho que a filosofia é aquela do erro zero, mas que na prática acaba, não se concretizando. Enfim, para a gente não radicalizar, né, e não é meu objetivo, nem de um lado nem do outro, com franqueza eu espero que o curso tenha, né, acrescentado, particularmente, óbvio, em termos do conteúdo, das aulas e tal. E claro que torço, né, para que vocês se saiam bem. E vamos tentar melhorar esse tipo de coisa, né? Mas, de fato, essa melhorar a postura, não estou justificando nada, entendeu? Mas surgem dificuldades na prática, na elaboração, na seleção de material, fogem do nosso controle. Mas, sei lá, acho que não vai adiantar de nada dar continuidade nessas falas, porque é como eu, particularmente, já falei, né? Os profissionais foram muito bons. Só a parte da... eu vejo que foi muito amador. Eu concordo. Foi muito amador. Pois vamos tentar melhorar. Sim. Mas eu vou tentar melhorar, podia ser pra semana que vem já, né? Vamos melhorar para outras turmas, porque a nossa turma já era. Não, mas ela pode falar com ele e mandar o material antes para vocês, não é isso? Não pode mandar. Eles não têm e-mail? Tem e-mail da sala. Poderia mandar o material antes da última aula para eles. Pode. Mas tem esse material? Vocês sabem dizer se essa professora do último dia, ela já deixou um material disponível para vocês? Não, ainda não. Bom, então, tá vendo? Atualmente nós não sabemos. Ninguém sabe se essa professora vai ter o material, vai disponibilizar ou não. Aí como que a gente tem funcionado? Mais uma vez vamos ficar... coordenador, eu pergunto para cada professor se eles têm material ou não. Entendeu? Então eu vou... Vamos aprender alguma coisa a mais. O que está sendo dado, nós já vimos em algum momento nas nossas vidas. Sim. Os professores que vêm dão dicas do concurso, como a professora de português, isso mais ou menos assim, está sendo ótimo. Mas muitos, a gente só reviu a matéria. Exato. Eu acho que aí a gente já está, entendeu? Entrando num outro rumo, a questão da revisão, eu acho que é outro assunto complicado, porque não tenho dúvida, a maioria dos assuntos é recorrente. Entendeu? Não é? Não existe um foco no concurso. Oi? Não existe além da gente não ter o material, existem aulas extremamente essas colocações. Pois mas eu acho que vocês têm que levantar isso em cada aula. As coisas não batem. Até agora, poucos professores eram ótimos. Agora o conteúdo dado por cada um já não é o satisfatório. Já vai surgir outra, entendeu? Deixa eu tentar isso aqui, pegando os dois.
Os professores têm um currículo bom e propriedade do conteúdo. Isso. A metodologia de alguns professores não é voltada para preparatório, que é esse o nome do curso, preparatório para concurso. Porque aula de graduação nós já tivemos. Nós queremos algo focado, preparatório para concurso público, que era o que previa o que Agora, a aula que nós tivemos hoje foi, eu acho que foi mais focada, né? Hoje foi. Mas veja bem. A aula de manhã próxima que ela não teve foco. Isso já foi reclamado. Eu acho, vejam bem, não estou evitando analisar ou discutir, entendeu? Não é isso. Não é, eu acho que serve né? de dica também. Oi? Eu acho que serve de dica também o que a gente Claro, claro, mas vejam bem, o que eu quero colocar é o seguinte, a orientação para todos e de todos é nesse sentido. Todo mundo sabe, os professores, que se trata de um concurso, ninguém vai ficar permitindo outro foco, etc. Agora, a gente caminha para um plano, vamos chamar pessoal, né, Cristina? De repente, um professor tem mais habilidade do que o outro de focar, um seleciona melhor do que o outro esse foco. Não existe um padrão, né? E não temos 800 professores disponíveis para a gente, olha, vamos fazer uma prova para ver se você foca ou não foca. Então, como que eu penso em cima disso? A aula não está, sei lá, dirigida para aquilo que vocês entendem como objetivo? Coloquem para o professor, ninguém vai brigar por causa disso. É só falar. Agora, deixar passar, só um minutinho, deixar passar, entendeu? Depois colocar, né? Olha, porque o professor X não focou, o outro focou mais ou menos. Não dá. Quer dizer, isso, vocês têm que colocar. Eu fiz essa colocação antecipadamente, fui lá, falei da professora. Para quem? Um rapaz que fica aqui na secretaria. Pois não, você tem que falar para a professora. Não, para a professora, ela saiu passando mal no dia. Eu fiz Foi aquele dia da Márcia? Sim, eu fiz alguns questionamentos para ela não conseguiu responder, ela respondeu coisas erradas que não estavam no livro, e eu fiz essa reclamação, nada foi feito, inclusive ela vai voltar para dar outra aula pra gente. Sim. Então, Não assim, vamos substituí-la agora. A gente tem que fazer essa reclamação. Veja bem, é uma professora que trabalha conosco em cursos de pós-graduação há muitos anos, sempre altamente aprovada pelos alunos. É uma professora que dá aula na PUC, é uma aula que dá aula no SENAC. Ora, por A ou por B, veja bem, você me coloca que o que ela falou não bate com o livro, não sei o quê. Eu acho que, primeiro, a gente tem que ver um pouco melhor isso, né? De qualquer maneira, eu acho que é uma coisa a ser discutida com ela na sala. É isso que eu estou tentando colocar. Não é porque você foi lá e falou para o rapaz, para falar a verdade, eu nem sabia disso, né? Ah, Márcia, você está fora, vamos achar outra aí, vem outra. Não é assim que funciona, entendeu? Eu acho que 80% dos problemas de sala de aula devem ser e podem ser resolvidos na própria sala, falando com o professor. É a questão, às vezes, da famosa didática, às vezes a questão do conteúdo, e assim por diante. A Cristina lida com alunos há quantos anos, né, Cristina? De faculdade e tudo mais. Eu também, há muito tempo, a gente está cansado de ver isso. Agora, o que eu posso, assim, garantir, nenhum dos professores é, assim, fechado, entendeu? As críticas ou sugestões, né? Mas é uma coisa que, não são só vocês, não. Alunos, de uma forma geral, eu não sei se ficam constrangidos ou, enfim, de certa maneira, inibidos no sentido de colocar as questões na sala, entendeu? Enfim, né, é o que eu falei, tentamos, pelo menos acreditem nisso, tentamos fazer o melhor, né? Infelizmente, houve falhas, como eu disse, a gente vai tentar melhorar, mas não tem jeito, não há uma mágica, entendeu? Selecionamos um texto assim, agora é exemplo hipotético, assim, assado, para ser entregue às 8 horas. Aí o rapaz esquece de entregar. Como é que nós vamos controlar isso? Não tem, entende? É isso que eu quero dizer. Há uma combinação prévia, há uma diretriz, todo mundo sabe que o foco é o concurso, todo mundo sabe que o material tem que ser passado, assim, assado.
surgem questões que implicam falhas, entendeu? E quando vocês colocam isso, mais uma vez, eu não estou assim brigando com vocês por causa disso, de forma nenhuma. E entendo, inclusive, assim, que justificativa não resolve o que já passou, né? Mas estou tentando deixar claro que o posicionamento é sempre no sentido de fazer a coisa da melhor maneira possível, entendeu? Todo mundo recebeu? Tá bom? Enfim, gente, agradeço pela participação, né? Mais uma vez, a responsabilidade é nossa, tentamos fazer melhor e sinto muito, né? Se não atingimos os objetivos, né? De qualquer maneira, desejo aí boa sorte para todo mundo, né? E até seria interessante se vocês mandassem, né, um feedback, um e-mail e tal. Eu acho que depois, quem passasse, em relação ao tem o e-mail do seu, eles têm, né? Tem. Para se comunicar, para ver. Eu passei já para eles, mas eu quero que faça, por favor, me passa, marca o e-mail da sala para mim. Tem de cabeça agora para ele. Tem um Você tem pedacinho de papel. Quem tem ele? Você tem. A capa do cabelo. Ah, é mais prático. É para ele que os professores mandam O material? o material. CIP-PJ. Você está gravando isso? 2012. Vai mexer com isso não. Tem a senha. Senha, eu faço a senha. 2012 de 5. É a senha. Se tiver alguma coisa da Márcia, põe. Tá, e eu falo com a. Eu falo com a Márcia agora, né, para ela. Fala pra ele. Mandar que direto, né? você não tem. Legal pra vocês e tal. Oi? Você não quer Não, pegar aquela- sobrou de QG já ficar com o senhor, porque daí para outra Pode ficar alongando turma a do Dilau, o senhor não precisava, já tinham sobrado no outro dia. E Hoje essa ela pela tirou metade. as Estão que aí. não precisava, daí o senhor já guarda, vê só se vai faltar, se tiver mais, tá? Você falou alguma coisa? Não, tinha comentado no nosso com a colega, mas não vai adiantar nada, deixa quieto. Vamos concluir as aulas. Da Márcia. Vamos concluir, senão complica. O material. Tá bom? Vocês abram na página 44, por favor. Página Não, 44. que ele falou que Que eu dar faltava o gabarito, né? Eu já viro isso daí, mas só para depois não estudar errado e saber a resposta. Ele quer que eu dê a resposta. Eu ia pular, mas só para falar a resposta, tá? Ah, eu fiz. A primeira, todas as alternativas estão corretas, exceto para assinalar a errada. A errada é aqui. Quando tem os, as, o possível tem que plural. Então é possíveis. Lógico. Acharam? Ou 2. Qual que é a errada? Não é a porta está meia aberta, tá? Então houve alguns problemas na entrega de material. Não pode falar houveram alguns problemas, tá? Isso dói, Houve né? alguns problemas, tá? Dói, mas A muita gente número é. 4, a número 4 é para assinalar também a errada do verbo aspirar, tá? Dinheiro é. Aspira o perfume, tá certo. Aspiras ao poder, quer desejar, tá certo. É aqui que tá errado. Dinheiro e fama são coisas que não aspiro, não. Quando é desejar, é aspirar a alguma coisa. Tá faltando um A aqui, ó. Coisas a que não aspiro, tá? Os outros tá certo, aspirassem o lixo, nós aspiramos ao cargo, também tá correto. E a última, contraria a norma culta, quer dizer, para assinalar a errada. Quando é pessoa, é pagar a quem? Então é objeto indireto, então tem que ser o lhe. Não pode ser pagueio nem pagueia. Lembra?
Não é paguei você. Paguei a você. Paguei ao médico. Paguei a médica com crase. Tá? Então agora eu vou explicar a crase, que é um assunto importante, não só para concurso, né? Mas para a vida de vocês no dia a dia. Prender lá. Então, mas é quando que eu uso o LOI lá? Existe uma regra igual o M? Ele, quando você coloca, quando você está se referindo ao verbo, está se referindo a ele, Não, a ela. não, eu fiz o meu. Vai ter aí, depois vocês vão fazer um exercício só. Eu fiz um exercício junto com outra sala. Ah, muito bem, então. Viu? Eles pediram até para eu mandar isso aqui, eu vou mandar também depois. Perfeito. Queremos. Olha, tá dando para enxergar aí atrás? Tá. Muita gente pensa que o acento se chama crase. Não. Português só tem 3 acentos: agudo, grave e circunflexo. Grave? Grave é esse daí que a gente usa para indicar que ocorreu a crase. Então, o sinal se chama grave. Tá? Ele é usado para indicar que ocorreu a crase. O que é a crase? Crase é a fusão. É a união de 2 As. É A mais A ou A mais As. Tudo bem que às vezes é A mais aquela, às vezes é A mais a qual, né? Mas tem 2 As, sempre 2 As. Então a palavra crase provém do grego crase, significa fusão, junção. Tal fusão é indicada na escrita por um acento grave. Olha, pode ocorrer a fusão, que a mais comum é essa primeira aqui. Preposição com o artigo. Fui à escola. Eu falei para vocês que dá certo no dia a dia em quase 90% dos casos, porque os casos particulares são poucos. No dia a dia, o que você faz? Troca para o masculino. Se ficar ao e aos, o feminino tem crase. Se ficar só o, só a, não tem. Então, ao exemplo. Fui à escola. Fui ao colégio. Então, tem crase. Tá? Ele assistiu às palestras. Só que aqui é um problema. Que a pessoa no dia a dia fala errado. Fala assistir os filmes. E não é. É aos filmes, né? Assistir de ver. Então, ele assistiu às palestras, porque o correto seria ele assistiu aos filmes. Tá? Por isso que tem crase. A mais as. Pode ser discurso também? Pode ser discurso. Não precisa ser palavra sinônima, tá? Olha, outro exemplo. Pode ser que seja a fusão do A com aquele, aquela, aquilo. Quando entreguei o pacote. Quem entrega alguma coisa a alguém ou para alguém. Então aqui tem crase, porque entreguei o pacote a aquele menino. Tá? Agora eu falo assim: encontrei aquele menino no cinema. Não tem crase. Você fala, encontrei quem? Aquele menino. Não é a mais aquele. Tá? Vou dar outro exemplo. Achei aquela garota simpática. Não tem crase. Achei quem? Aquela garota. Agora, entreguei o caderno àquela garota. Entreguei o caderno àquela, para aquela. Daí tem crase. Tá? Agora, lógico que a maioria não vai ter, né, no dia a dia. Mas, às vezes, pode ocorrer você fazer no seu texto uma frase em que o aquele, aquela, aquilo tenham crase. Outra coisa é unir-se com a qual e as quais. Como é que vocês vão saber quando que a qual e as quais tem crase? Passa para o masculino. Se ficar ao qual, aos quais, tem crase. Exemplo. Estas são as moças às quais me referi. Esses são os moços aos quais me referi. E quem se refere a alguém. Agora, eu falo assim: as moças que entraram, as moças às quais entraram são bonitas. Não tem crase. Os moços, os quais entraram, são bonitos. Entenderam? Então faça essa jogada. Cair crase na prova e não for caso particular, de casa, distância, horas. Se for aí a maioria, passa para o masculino. Ficou aos, tem crase. Esse daqui, D, é mais raro e é meio difícil, tá? Eu já vi professor de português
teimando, em alguns casos, eu não sabia esse caso aqui, tá? Mas ele é mais raro, né? Quando que o a? Quando o a quer dizer aquela, tá? Então é um pronome demonstrativo. Olha o exemplo. Esta cena é igual a que vi ontem. Por que tem crase? Porque é igual a aquela. São dois as, sendo que esse segundo a é igual àquela. Entendeu? Então esse segundo a não é artigo. Esse segundo a é pronome demonstrativo. Mas é mais raro você fazer um texto com isso daqui, tá? Pode cair em concurso, mas no seu dia a dia, não. Nesse caso, você não vai usar. Olha, existem 3 regrinhas práticas para ajudar você. Uma eu já falei, que é essa daí passar para o masculino. Aqui, eu não falei, ó, tá 1, 3, 4. Aqui é 1, 2, 3, tá? Ó, essa aqui eu já falei. Troca para o masculino. A sentença foi favorável a ré. A sentença foi favorável ao réu. Então tem crase. Permaneci diferente a ela. Passa para o masculino. Permaneci diferente a ele. Não é ao ele. Então você já sabe que a ele, que a ela não tem crase. Né? Essa regra não deve ser aplicada quando é nome próprio, hein? Daí não vai dar certo, daí você vai errar. Tá? Essa segunda eu não gosto. Por que eu não gosto? Porque não é todos verbo que dá certo. Tá? Por exemplo, o verbo referir-se não dá certo. Que quem se refere não se refere para. Quem se refere a alguém ou a alguma pessoa. Por isso que eu não gosto dessa daqui, coloquei, mas nem deve usar. Se ficar para a, tem crase. Ele voltaria à mesma faculdade. Ele voltaria para a mesma faculdade. Então tem crase. Pediu a elas o livro emprestado. Pediu para elas. Se ficou só para, não tem. Mas não é muito mais fácil você passar para o masculino? Hã? Passa para o masculino. Ao mesmo colégio, por exemplo. Pediu a eles. Não ficou ao, então não tem crase. Entenderam então a regra? A última é muito fácil, né? É só para nome próprio de lugar. Chamado de topônimo, sabia, né? Topos, lugar. Topônimo quer dizer nomes de lugares. Então, países, cidades, estados, continentes, tá? Irei à África. É só você fazer o contrário. Quando ficar voltar da, tem crase. Quando ficar voltar de, não tem. Tá? Então, iremos à Espanha. Voltaremos da Espanha. Então, tem crase. Crasear. Devia ir a Portugal. Devia voltar de Portugal. Não tem. É mais fácil. Então, peraí. Então, dá... Agora, aí sempre tem exceção, né? Não é o problema da nossa língua? Se o nome próprio vier modificado, ocorrerá a crase. Desde que o termo regente é aquele que vai exigir lá o complemento, né? Exige a preposição a. Irei a Roma antiga. Quando você coloca antiga está modificando o nome próprio Roma. Então é voltarei da Roma antiga. Vou dar um outro exemplo. Nem sempre o nome vem depois. Pode vir antes, tá? Eu falo, irei a Paris. Não tem crase. Voltarei de Paris. Agora, irei a bela Paris. Modificou, ó. Voltarei da bela Paris, tá? Então é só você fazer isso. Voltar de, voltar da, e daí dá certo. Agora vamos ver os casos em que ocorre a palavra casa, tá? Na indicação do número de horas, desde que trocando-se esse número no meio-dia, obtenha-se ao meio-dia. Olha, é em 99,9% dos casos o dia de horas vai ter, tá? Então, por exemplo, a reunião começou às 8h30. A reunião começou ao meio-dia. Ó, tem gente que não sei porquê, quando é 1h não põe crase. A mesma coisa. Cheguei a 1h com crase. Cheguei à meia-noite com crase. Tá? Acontece que aqui embaixo apareceu uma preposição desde. Daí não tem crase, você sabia? Estou aqui desde as 8h30. Substitui. Estou aqui desde o meio-dia. Então é só quando se substitui por ao meio-dia. Mas no seu dia a dia vai ser muito difícil você fazer uma frase com desde, né?
Mas existe, então tem que dar. Vai que cai lá na prova, parece o desde, daí, horas, são horas, deixa eu colocar a crase. Daí você erra, tá? Então, ao meio-dia. Quando parece desde, daí é desde o meio-dia. A número 2 é muito bonitinho. É assim, toda vez você substitui por ao meio-dia. Quando substitui por ao meio-dia, tem crase. Parti às 2 horas. Parti ao meio-dia. Cheguei às 15 horas. Cheguei ao meio-dia. Agora, estou aqui desde as 15 horas. Estou aqui desde o meio-dia. Entendeu? Por causa do desde, modificou. Daí não tem crase. Mas no seu texto, no teu trabalho, no dia a dia, como eu disse, 99,9% você vai colocar crase diante de horas. Agora, cuidado, hein? Achei interessantes as horas que passei com você. É lógico que não tem as horas, não está dizendo, não está indicando o tempo, né? Achei o quê? As horas. Objeto direto. Daí, também não está falando. Ou, mesmo que tivesse 2, achei interessantes as 2 horas que passei com você. Não tem crase, tá? Achei o dia interessante que passei com você, os meses que passei. Não está indicando o tempo aí, tá? Então, cuidado. A 2, eu gosto dessa regrinha aí, né? Que é bonitinho. Eu adoro comer, então eu fico imaginando todas as coisas que tem com crase aí, né? Só que o restaurante às vezes erra e não coloca, né? Pode aparecer a expressão a moda de. Por exemplo, gosto de tutu à moda mineira. Ou moda pode estar subentendida. Gosto de tutu à mineira. Fez um gol a Ronaldinho. Eu falei que palavra masculina não tem crase, não é? Só que aí tem que quando fala fez um gol a Ronaldinho, quer dizer a moda de Ronaldinho, ao estilo de Ronaldinho. Então, todos aqueles pratos de restaurantes que indicam a moda teriam que ter crase. Bife à parmegiana, a moda parmegiana. Bife à milanesa, camarão à baiana, bife à cubana, tudo com crase. Só que não é só de comida, tá? Eu lembro que na época do Tchan, eu ensinava meus alunos, né? Ela gosta de dançar, eu detesto a Sheila Carvalho, todas. Mas dança a Sheila Carvalho, né? Por exemplo, quer dizer, a moda, ou dança a Carla Pérez, quer dizer, a moda de Carla Pérez, tá? Então daí tem crase. Sapatos da Luiz XV. Sabe qual que é o sapato da Luiz XV? Aquele bico assim, ó, horrível, que aperta os dedinhos. Não, os dedinhos ficam todos apertados. É esse estilo. Locuções femininas. Olha, eu tenho quase certeza que vocês não se lembram quando que a locução é adverbial, prepositiva e conjuntiva. Tinha razão ou não? Sim. A locução adverbial ela é mais fácil. Primeiro eu vou explicar o que é locução, né? Locução é quando é mais de uma palavra, tem a mesma função de uma. Então, por exemplo, eu falo, quando a professora chegou, quando é uma conjunção. Agora, assim que a professora chegou, assim que eu usei 2 palavras. Então, é uma locução conjuntiva. De é preposição. Agora eu falo, à beira de. Aí é locução prepositiva, tá? A locução adverbial vai aparecer de 3 tipos. Tempo, modo, lugar. Quando eu falo, estudamos à noite está dando ideia de tempo. Então, a locução feminina, locução adverbial, tem crase. Agora, achei a noite gostosa. Não tem crase. Achei o dia gostoso. Daí não está indicando tempo, vocês perceberam? Tem que indicar tempo. Quando? À noite. Estudo. Quando? À tarde. Tá? Agora, penso que a tarde não estava boa. Aí não tem crase. Penso que o dia não estava bom. Né? Não indica tempo. Quando? À noite. Quando? À tarde. Ele saiu às pressas. E as pressas indica o quê? Modo. Então tem várias. As claras. Ele gosta tudo às claras. Ele fez tudo às escondidas, tá? Então, locução adverbial feminina de modo. Sentaram-se à sombra. E a sombra? De lugar. O objeto estava à direita.
O objeto estava à margem. Tem crase. Tudo locução adverbial feminina de lugar. A locução prepositiva, ela vai terminar sempre com uma preposição. Tá? A procura de. Locução prepositiva feminina. À beira de. Todo mundo sabe que dá é de mais a. Então aqui dentro tem uma locução prepositiva. À beira de. Tá? A sombra de, se você puser o de, daí não é locução adverbial. A sombra de é locução prepositiva. E por último, essas duas, vocês têm que gravar, porque elas dão ideia de proporção. Pode cair também em conjunção, a medida que e a proporção que dão ideia de proporção. Tem crase. Tá? Observação. Não ocorre crase se a locução feminina for de instrumento. Poucos livros dizem que esse caso é facultativo, mas é pouquíssimo. A maioria fala que não pode. Feriu-se a faca. Faca é um instrumento. Saíram num barco a vela. A vela também é um instrumento. Até aqui. Nossa, só esses dois que eu não tenho. Não, esses dois não. Tem mais exemplos, mas não. É locução de instrumento, né? Agora, a lápis não ia ter de jeito nenhum mesmo. Não por ser instrumento. Porque lápis é palavra masculina, né? Daí não ia ter mesmo, tá? Então, quando que não ocorre crase? A regra primeira, vocês sabem, tenho certeza, né? Antes de palavras masculinas. Eu não sei se foi a prova de vocês, ou de assistente social, ou de psicólogo, que caiu uma questão que tinha palavra masculina também. Tinha, eu vou a Campinas, tá? Caiu crase. Então, ó, andei a pé. Não tem crase, porque pé é masculino, é o pé. Esse A é só preposição. A cavalo, também não tem, é o cavalo. Esse A é só preposição. Então, palavra masculina, nunca. De tudo isso aqui, o erro mais grave que existe é esse aqui. É aluno colocar crase antes de verbo. Jamais, gente, jamais. Se cair crase, pode ter certeza que uma das alternativas lá vai ter alguma com verbo, né? Então, eles começaram a cantar. Cantar é verbo, não pode ter crase, tá? Agora, a 3 é um pouquinho chatinha. Por quê? Existem vários tipos de pronome que não pode ocorrer crase porque eles não admitem artigo. Primeiro, vocês sabem. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas, não tem crase. Se o namorado escrever carta de amor pra vocês, ela, e a você também, para o tratamento, colocar crase, corta e o relacionamento. Até parece, né? Vinde a mim os que sofrem. Todo mundo se lembra que mim é pronome pessoal, só que é oblíquo, né? Reto, eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. O mim é oblíquo, assim como o me, etc. Lê, vários, né? Não tem crase. Respondi a todas as cartas que obedeci. Todas é pronome indefinido. Vocês se lembram quais são os outros pronomes indefinidos? Não? Marca aí então no caderno. Pronomes indefinidos. Ai, posso pegar um pouquinho da tua água? O que é essa água aí? Mas Não acredito. Pode Eu já vi um sim. aula, nunca trouxeram água pra mim. mas eu acho que Ah, professora, só podia. Professora, a senhora podia ajudar a reforçar na nossa reclamação. Você traz também a vasilha a térmica lá? Sacola térmica? Lógico que não. essa é minha. É tudo, é coletivo. É tudo coletivo, professora. Tudo coletivo? Olha, alguém, ninguém, pronomes indefinidos. Alguém, ninguém, tudo, nada, algo, nenhum. Posso pôr vários? Daí você já sabe. Vários, várias. Precisa pôr feminino, né? Sim. É. Vários. Cada.
que os principais eu falei, todo, toda, todos, todas, Daqui a pouco etc. pode escrever mais. Pode escrever mais. É só que pouco, se tiver do lado de um substantivo, é pronome indefinido. Falo pouca água. Pouca é pronome indefinido, que está do lado de água. Agora, você fala pouco, daí é advérbio, né? Então, continuando. Onde está? Refiro-me a estas alunas. Vocês se lembram que estas é pronome demonstrativo. Mas tem 3 pronomes demonstrativos que podem ocorrer, como eu falei agora há pouco. Aquele, aquela e aquilo. Tá? Agora, este, esta, isso, esse, essa, isso, com seus plurais, não tem. Tá? Por falar nisso, caiu numa das 2 provas, a de vocês ou da outra sala. Plural de qualquer, né? Quaisquer. Tem por tudo plural, quaisquer coisas. Ninguém viu, né? Eu não me lembro, uma das 2. Esta é a vida a que aspiro. Esta é a vida a qual aspiro, né? Então é pronome relativo. Também não pode ter antes de pronome relativo. Antes de cujo, jamais tem crase, hein? Porque cujo também é pronome relativo. Tá? Vossa Excelência. O que é Vossa Excelência, Vossa Santidade, Vossa Reverendíssima? Pronome de tratamento. É o caso de você, que não pode receber carta de amor colocando crase antes de você, de jeito nenhum. Então, dirijo-me a Vossa Excelência. Só que, infelizmente, tem as exceções. Eu acabei de falar que no tratamento não tem crase, né? Mas tem 2 pronomes que podem Vossa ocorrer. Excelência, Vossa Senhora e senhorita. Então, olha o exemplo. Peço à senhora que fique mais um pouco. Passa para o masculino. Peço ao senhor. Agora, achei a senhora brava. Tem crase? Não. Achei o senhor bravo. Então, se cair, faz lá a mudança na hora para ver, hein? Outro exemplo. Dirigiu-se a senhorita com maus modos. Dirigiu-se, a gente não usa senhorita. Dirigiu-se ao senhor com maus modos. Tá? Agora, encontrei a senhorita na festa. Não tem. Encontrei o senhor na festa. Aí não tem. Então não tem. Há, no entanto, pronomes que admitem artigo, podendo assim motivar a crase. Mas é só vocês passarem para o masculino que vocês vão saber. Não precisa nem decorar esses pronomes. Tá? Olha o exemplo. Diga a tal pessoa que não estou. Vamos usar uma outra palavra no masculino em vez de pessoa. O que a gente usa? Gente. Indivíduo, ser humano. Diga ao tal ser humano ou ao tal indivíduo que não estou. Então tem crase. Não fale nada às outras pessoas. Não fale nada aos outros indivíduos. Certo? Fiz alusão. Alusão quer dizer referência. Fiz alusão à mesma aluna. Fiz alusão ao mesmo aluno. Tá? Então tem crase. Agora a palavra casa. Palavra casa é o seguinte, é um problema. Porque nem professor de português está falando mais. Ah, gente, eu vou a casa. Não fala, né? Ah, eu cheguei a casa. Tá, cheguei em casa. Mas é coloquial. Tá? Então é o seguinte, quando é a própria casa, significa o próprio lar, não tem crase. Então ninguém fala assim, mas pode cair, né? Voltei a casa para almoçar. Não ocorre porque é a minha casa. Agora, foi a casa do namorado, foi a casa da amiga, foi a casa dos avós. Daí tem, tá? Agora, cuidado. Achei a casa do namorado esquisita. Não tem, né, gente? Porque achar não é alguém, algum lugar, né? Achei, ou em vez de a casa, o sítio. Não é ao sítio, certo? Então, cuidado. Palavra terra. Quando significa chão firme, é antônimo de bordo. Quer dizer, o que é estar a bordo? Está dentro de um barco, de um navio, do avião. É você embarcar. Que embarcar... Quando surgiu a palavra, era só entrar num barco. Hoje não, você embarca no trem, você embarca no avião, certo? Então, quando você desce isso aqui, ó, chão firme, não tem crase. Os marinheiros voltaram à terra. Agora, os marinheiros voltaram à terra de seus sonhos. Que sentido tem a terra de seus sonhos? O que quer dizer a terra de seus sonhos?
É, um lugar desejado. Ah, eu vou à terra dos meus avós. Quer dizer, eu vou ou à cidade ou ao país dos meus avós, certo? Então daí tem. A 6 é muito fácil. Locuções formadas por palavras repetidas. Cuidado com essa palavra. Tem um monte de gente que eu vou corrigir redação e põe repetida, né? Não é repetido. É repetir o verbo, tá? Tome o remédio gota a gota. Fala pra mim outras palavras que são repetidas e são femininas. Cara a cara. Cara a cara. É, só um minutinho que dia a dia Porta tinha a diferença, porta. né? Frente a frente, Porta. boca a boca, tá? Por falar em cara a cara, frente a frente, cuidado que você não pode falar, como eu ouço quase todo dia, eu encarei de frente os problemas. Isso é um Lógico. pleonasmo vicioso, é um vício. Porque encarar é ficar De frente. cara a cara. Então você não pode encarar de frente. Você pode falar, eu encarei os problemas. E encarou de frente, não. Até livro que eu mandava meus alunos de administração lerem, vinha lá, né, o estrangeiro, mas traduzido para português. Encarei de frente. Lá, acho que o monge executivo, toda hora falava, tem que encarar de frente os problemas. Vai encarar como? De costas. 7. Diante de artigo indefinido. Todo mundo sabe artigo indefinido, né? Uma, uns, umas. Isso me levou a uma solução inédita, tá? Agora, quando que o uma é numeral? Quando você está enfatizando o número. Eu falo assim, gente, havia só uma laranja na cesta. Esse só uma laranja não é artigo, é uma o quê? Numeral, tá? Eu esqueci de colocar que não ocorre crase diante de numeral, tá? E você vai ver muito cartaz errado. Por exemplo, de 15 a 20 de outubro. 15 a 20 de outubro jamais pode ter crase. Porque se fosse cheguei às 20 horas, sim, mas 20 de outubro, não é o caso de horas, então não pode ter crase. Olha, o que vocês acham? Tem uns exercícios aqui, eu dou um tempinho rapidinho para vocês fazerem de crase. Que eu quero explicar o que vocês imprimiram em casa, que são as figuras. É pouca coisa as figuras, vocês viram? Então vocês vão fazendo o de crase enquanto eu passo as frases, para ver se vocês entenderam. Página... Qual? 63, tá? Desde o 1 até o 9. Todo mundo fazendo. Põe de um lado, põe do outro. Mas eu vou. Você tem sorte que eu não tenho nenhuma lei que me protege. Vem aqui estudar. Eu vou estudar porque. Quer estudar isso daqui pra quê? Só Porque pra ela não almoçar? Porque a Bia não quer. A Bia, ela não vai pôr com a minha cara. Deixa eu tirar esse bornê daqui. Bornar. Eu vou falar bornar. Sabia que existe, né? Lógico, é antigo. Meu cunhado me deu um livro de um autor do tempo da minha avó. E eu comecei a ler as linhas e tinha bornar, mas eu dei tanta risada. E eu perguntei pro meu marido, né? Você sabe o que é isso? Ele nunca ouviu falar essa palavra. Não? Ele falou que não, porque, eu fui criada no sítio, né? Ah, mas eu nunca fui criado no sítio. Mas quantos anos você tem? 3, 4. Então, bom, meu marido tem 30, 31. Morou a vida inteira aqui, em São Paulo. Não sei se é uma coisa a ver. Mas um monte de coisa que a gente fala que é do interior. A página é